A nossa convidada de hoje sempre foi uma estudiosa dos múltiplos aspectos da vida. Inicialmente através da ciência, até que o teatro entrou em seu caminho e tudo mudou. Ela passou a entender o ser humano através das personagens que ela interpreta nos palcos e nas telas. É uma honra receber no Persona Denise Weinberg. Denise, é uma honra te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vinda, Denise Weinberg. Obrigada a vocês, obrigada. Eu acho esse programa o máximo. Me sinto lisonjeada de estar sentadinha aqui nessa cadeira. Lisonjeados estamos nós com a sua presença, Denise. Vamos começar? Vamos. Denise, quando você era bem pequeno, seu pai, que era uma pessoa muito ligada, muito apreciadora das artes, te levava a concertos, teatros, espetáculos de dança, cinema, mesmo que você não quisesse ir, não é isso? Domingo de sol, a praia bombando, vamos ao concerto. Mas isso foi importante para você, né? Nossa, hoje eu agradeço de joelhos a ele, né? Eu chorava no concerto, as lágrimas caíam enquanto Beethoven tocava, porque ele te fazia assinatura. Eu comecei a ir a concerto com 5 anos de idade. Ele fazia assinatura no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu sou carioca, meu sotaque não nega, e a gente era obrigado a sair da praia sábado, meio-dia, para ir se emperequetar, para ir para o concerto, porque naquela época a gente ia emperequetada, não é como hoje, bermuda e chinelão. Então, mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu estudei música, piano, balé, aliança francesa, francês, inglês. Então, a minha educação foi extremamente cultural, né? Eu nunca pensei em ser atriz. Né? Então, eu achava, assim, eu gostava disso, né? Eu achava isso incrível, coisa que existe isso na vida, além dessa vida ordinária. Denise, seu pai era de origem romena, judaica, e sua mãe paraense e católica. Quer dizer, 2 identidades aí muito diferentes convivendo sob o mesmo teto. O que você lembra dessa mistura de crenças na sua infância, né? Em que influências você acha que isso teve na sua formação? Não podia ser normal, né? Porque ainda morava minha avó, a mãe da minha mãe, que era também paraense, ela foi morar com a gente, ela que me criou praticamente. E era espírita, ainda tinha essa... Era uma loucura, né? Eu brinco na minha casa, a gente morava em Ipanema, naqueles apartamentos grandões lá, da época que papai comprou, quando achava que ele estava comprando areia na praia, isso, anos 50. E o quarto do meu pai parecia o Palácio Austríaco, pela função dele ser romeno. E ao lado tinha um quarto meu e da minha irmã, tinha aquela cama austríaca, veludo, penteadeira de espelho com puff vermelho, de veludo vermelho. E o outro lado tinha o nosso quarto, eu e minha irmã, e do outro lado morava minha avó. Ficava minha avó com rede, tacacá, açaí. Então era... Mas, eu comia esbaine e tomava tacacá, né? Então, mas isso, acho, hoje em dia, quer dizer, na época, eu fiquei bastante confundida, digamos, né? Com essa descendência judia, me colocaram num colégio de 13 anos, de católicas. Então, era uma confusão, né? Eu não era nada, eu era uma vira-lata, como diz minha irmã, né? A gente sempre foi vira-lata. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, também tem uma coisa que é interessante, que eu aprendi muita coisa. Isso, para mim, como artista, me fez um bem danado, sabe? Precioso, né? É precioso, né? Porque eu tive uma cultura vasta, né? Que até hoje eu sou uma pessoa que leio, né? Eu gosto dessa...
Eu gosto da educação, eu gosto da cultura, eu gosto da diversidade, sabe? Me interessa a diversidade, sempre me interessou, por eu ser diversa. Agora, você disse que era uma criança muito tímida e que sua mãe te colocou para fazer um curso de teatro, provavelmente no tablado, não sei. Isso. Como é que rolou essa experiência? Eu era uma criança muito tímida, mas uma criança muito atacada, né? Eu sempre fui atacada, assim, de ter acesso. Meu pai dizia que meu olho ia para frente e voltava para trás, que era uma coisa, tinha alguma coisa interna que o teatro me adestrou. Né? Mas eu não tinha muito amiga. Eu sempre fui muito. Até hoje eu sou assim, eu sou muito recatada. Não sou do lar, mas eu sou recatada. O tablado, eu fui fazer um curso de férias. Não sei, eu tinha acho que 12 anos por aí, porque a mamãe achava eu muito bicho do mato, assim, possível que essa menina não tem companhia, aí me botaram lá, vê se essa menina vai lá. Aí eu comecei a fazer árvore, ameba, aí eu achei aquilo horroroso. Eu disse, eu não quero fazer isso não, não me interessa nem um pouco, fui embora. Né? Eu digo, não vou ficar fazendo ameba, né? Não era por aí. Aí eu acabei fazendo outra coisa que vocês devem ter aí na ficha. Então, embora você não gostasse muito das aulas de teatro, você não abandonou o hábito de assistir teatro. Nunca, né? nunca. E pelo que a gente apurou, era bastante assídua. Sim. Vamos ver um quadro sobre um espetáculo lá do início dos anos 70 que marcou a tua vida. Hoje é dia de rock. O espetáculo Hoje é Dia de Rock, do dramaturgo José Vicente, estreou no Rio de Janeiro em 1971, alcançando enorme sucesso e lotando o Teatro Ipanema por 3 anos. O êxito da montagem, dirigida por Rubens Correia, é atribuído principalmente à sua abordagem experimental, que misturava elementos de música, de poesia e de crítica social numa narrativa não linear, que transitava entre o lirismo, a crueza e a realidade. O espetáculo tocava especialmente os jovens, por abordar temas como a busca por uma identidade própria diante das grandes transformações culturais daquela época. O sucesso acabou levando Rubens Correia a criar um centro de experimentação cênica que inspirou a formação de vários grupos teatrais, como o Asdrubal trouxe o trombone, Manhas e Manias e a Companhia dos Atores. A peça foi um marco na vida de muitos garotos e garotas do Rio de Janeiro naqueles efervescentes anos 70. E dentre eles estava a nossa convidada de hoje, Denise Weinberg, que por inúmeras vezes esteve na plateia do Teatro Ipanema para se encantar com Hoje é Dia de Rock. Eu era louca por esse teatro. Por exemplo, Hoje é Dia de Rock. Assim, eu vi 25 vezes, eu acho. Isso é real? Esse número é real? É real. Todo domingo eu ia lá, eu e uma amiga minha. O que te encantou tanto nesse espetáculo? Me encantou, primeiro, eu nunca tinha visto um teatro dessa maneira, tipo Zé Celso, sabe? A Oficina, que era uma passarela, né? Rubens Correia, sem comentários, né? O Klaus Viana, também sem comentários, que era... Me encantava a sedução que eles faziam com a gente, sabe? Como a gente ficava perto do palco e eles ficavam atrás, assim, eram assim, né? E eles ficavam atrás, daqui a pouco aqueles homens lindos, aquelas mulheres maravilhosas, apareciam do além e nos seduziam, sabe? Então eu lembro que, até hoje eu lembro dessa música, Viajante, Viajante, pra onde é que você vai? E a gente ia pra praia, porque o Teatro Ipanema fica a 1 quadra da praia de Ipanema. E eu morava em Ipanema. Então, e a gente ia pra praia fazer viajante. E eu não tinha droga, não rolava droga. Eles sim, mas eu era caretona. Né? Aí eu achava aquilo tão mágico, que libertação da minha educação, entende? Isso abriu uma porta para mim enorme de entender que podia existir um outro tipo de vida bem mais interessante que a minha. Né? Eu nem fazia biologia, eu ainda estava no 2º grau, naquela época era ginásio. Né? Eu não fazia, ainda não tinha ido para a faculdade.
Então, Hoje é Dia de Rock, para mim, é uma coisa que quando fala, chega a me dar um... Ai, sabe, que delícia que foi, sabe? Como a gente... E eles transavam com a gente de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, que você se sentia acolhido, pertencendo a alguma coisa. De novo, pertencimento, né? Acho que foi por aí que me pegou. Agora, o movimento teatral, o movimento do teatro no Rio de Janeiro, nos anos 70, anos efervescentes, o Rio de Janeiro fervia. Apesar da repressão militar. Pois é. Vivia-se uma época de ditadura. O Living Theatre também andou lá pelo Rio de Janeiro e tal. Fala um pouco do ambiente do Rio de Janeiro nesse período. Eram anos dourados. Eu acho que, ainda bem que eu vivi essa época, sabe? Porque eu acho que os anos 70 no Rio bombava, ia à praia, aí de tarde ia tomar um chopinho num boteco, aí de noite a gente ia ao teatro, ou ia para o show da Maísa, o show da Gal, o show do Caetano, todos eles surgiram. Maria Bethânia, eu conheci a Maria Bethânia no primeiro show dela, que o Paulo Zerap dirigiu. Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, exatamente. Que eu fiquei enlouquecida com aquilo. Então, tinha uma efervescência cultural enorme em todos os níveis, né? De teatro, de cinema, a coisa de ir para o Cine Paissandu, de ver os Godard da vida, né? Então, a gente tinha programação. Hoje é uma pena, quando eu vou ao Rio, eu fico tão triste, sabe? Porque não tem mais nada. Ipanema, às 9 horas da noite, fecha tudo. E você tem medo por causa, né? Sim. E isso que o Rio tinha era de uma alegria. Eu lembro que eu andava assim, eu via pôr do sol, depois eu via o nascer do sol, né? Eu e Eduardo Tolentino, a gente já era amigo naquela época, né? Então, a gente andava pelo calçadão livre, sem lenço, sem documento. E com a ditadura. Isso que até hoje eu fico me perguntando, eu digo, gente, como é que aconteceu isso? Foi uma época de explosão cultural enorme, apesar da repressão. Paradoxo, né? E aí você citou o Eduardo Tolentino, né? Você acabou se encontrando com ele nesse momento onde o Tapa estava sendo esse grupo de teatro amador que estava sendo formado. E hoje o Tapa é um dos grupos profissionais mais reverenciados do país. Mas como é que aconteceu esse encontro teu com o Tolentino? O Eduardo era muito amigo da minha irmã, da Doris Weimer, né? E eles, aí eu já fazia faculdade, e ele frequentava muito a nossa casa, porque eles eram amigos e ele adorava escrever. Foi assim que começou. Ele escreveu uma peça chamada Apenas um Conto de Fadas. E aí um dia eu saindo de jaleco para fazer aula lá, fazer a faculdade de biologia, eu saindo na sala e disse, seu Denise, tem um papel aqui para você, eu escrevi para você. Eu disse, Eduardo, tá louco, eu não vou fazer teatro. Eu sempre fui e sempre serei uma grande espectadora de teatro, né? E aí eu saí, aí passou-se o tempo, Edita, e aí eu casei, que eu queria sair de casa, né? Eu casei com 19 anos, 20 anos, e aí eu tive filho aos 22 anos. E o João Gabriel. E aí o João Gabriel tinha 6 meses, e aí o Eduardo me ligou e disse, Denise, olha só, a gente está naquela peça, Apenas o Conto de Fadas, lembra? Que eu fiz com ele no Teatro Amador Produções Artísticas, que é a sigla do Tapa, né? E a gente brincava à noite, ia para um clube lá, a beber, de fazer teatro e tal. Eu adorava aquilo, né? O que sempre me encantou no teatro não foi ser atriz, foi ficar junto com pessoas. De novo, pertencimento. Então, me encantava de contar aquelas histórias com aquelas pessoas, e que eram ótimas pessoas. Então, ninguém vingou, só eu e o Eduardo. Né? Todo mundo foi embora fazer sua vida e nós ficamos na relação. Então, eu acho que quando eu fui fazer o teatro, já com o João Gabriel com 6 meses, né? E eu disse, Eduardo, eu tô com um filho pequeno. Como é que eu vou sair para fazer teatro?
Isso, Denise, é sábado e domingo. E eu trabalhava de secretária executiva para poder bancar. Então, eu disse, mas Eduardo, com quem que eu vou deixar? Ele disse, você se vira, imagina, deixa com o pai, deixa com a tua mãe e tal. Aí eu disse, tá bom, fui. E nunca mais saí. E nunca mais saiu. E aí formou-se, porque por incrível que pareça, essa peça, Apenas um Conto de Fadas, fez um sucesso estrondoso no Shopping da Gávea, que tinha acabado de inaugurar, no Vanucci, Teatro Vanucci. E aí fizemos aí o administrador lá chegou pra gente e disse, olha, gente, tem dinheiro entrando, e onde a gente vai botar esse dinheiro? A gente tem que ter uma firma, tem que ter uma coisa contábil. E eu era secretária executiva do Rio Palace Hotel, Sheraton Hotel. Eu sou boa em papel, por incrível que pareça. Mas aí eu comecei a ajudar, né? E aí eu disse, vamos fundar, Eduardo, vamos fundar um grupo, vamos pegar essa sigla, o Teatro Amador Produções Artísticas, e fui para a contadora, fui mexer os pauzinhos contabilmente, porque eu conhecia aquele lugar, né? E foi isso que aconteceu. E aí nós fizemos, a gente fundou em 79, meu filho nasceu, em 79, final de 79, o Tapa nasceu. O Tapa. Então, são os meus filhos, né? Então, e aí não parou mais, aí eu me danei. Aí... Bom, não podia faltar o Tolentino, Eduardo, né? Eu sabia. Falar da Denise é difícil, porque são tantas coisas o que escolher, né? Foram tantos sonhos, desilusões, e, sobretudo, muitas realizações, caminhos, pedras no caminho, muito pôr do sol, muita música, muito tamborim. Isso é um código particular que ela vai entender, né? E, sobretudo, é essa relação com o nosso ofício, que nós compartilhamos, aprender junto, nessa vocação que a gente não sabe por que caiu nela. Então, falar da Denise, eu só posso dizer o seguinte, citando Vinícius de Moraes, quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que nós. E, pegando Casablanca, sempre teremos um pôr do sol em Ipanema. O pôr do sol que eu falei aqui. O pôr do sol. Eduardo é um irmão, né? Assim, a gente cresceu junto. Eu conheço o Eduardo desde 16 anos de idade e ficamos juntos até hoje, a gente é super parceiro, sempre foi, né? A gente aprendeu a fazer teatro juntos, a gente foi autodidata juntos, né? A gente promoveu coisas, tantas peças no Tapa, juntos. Eu fui dirigida pelo Eduardo com mais de 30 peças. Né? Ser dirigida por um diretor 30 vezes não é mole, não. Né? Então, o Eduardo é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, assim, vice-versa, né? A gente se respeita e a gente se admira, né? No sentido... Ele também está aí, outro dia a gente se encontrou, estava a estreia de um filme meu e ele foi, que a gente vê tudo um do outro, né? Para ficar acompanhando. E aí ele disse, aí eu falei para ele, digo, sabe, Eduardo, uma coisa que me impressiona é que nós conseguimos nos manter durante esses 40 anos sem nos vilipendiar, sem dar mole, sabe? Com a mesma maneira de pensar, sabe? Estudando teatro, respeitando o ator. A gente sempre fez dessa maneira. E é muito raro, ninguém do grupo se desviou. Uns saíram por situação da vida, né? Mas ninguém se desviou, sabe? A gente tinha um propósito, o nosso propósito é muito forte, de fazer bem feito, de não fazer qualquer coisa, de não se vender, não vender a alma, não mefistar, sabe? É fazer a coisa legal, da melhor maneira possível. Então, o Eduardo é uma pessoa, um parceiro que eu tenho. Eu gosto de parcerias, tá? Atílio e Cris, eu gosto de parcerias, eu sou muito fiel a parcerias, sejam elas quais forem, afetivas ou profissionais, tanto de eu ficar 30 anos no Tapa, 20 anos no Tapa, né? E parcerias também com cinema, eu tenho parcerias fortes, né? Eu gosto de trabalhar, eu não me encho da pessoa, sabe? Eu sou taurina nesse sentido, sou fiel.
Bom, Denise, a gente vai para um breve intervalo, mas na volta a gente fala sobre as suas primeiras experiências como atriz. Claro. Voltamos já com Denise Weinberg. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com a Denise Weinberg. Denise, você estava nos falando que o Tapa surgiu como um grupo de teatro amador, em algum momento vocês se profissionalizaram, e aí, além de atriz, você assumiu as funções burocráticas do grupo, né? Administrativa e tal. Você fez isso durante muito tempo, né? Todo o tempo do Tapa. Todo o tempo. Em 20 anos eu carreguei muito piano. Eu sou produtora também, né? Porque eu acabei sendo produtora, como acabei sendo atriz. A vida me deu muitos mistérios, assim, né? Por como é que eu cheguei nesse lugar aqui, né? Como é que eu tô aqui sentadinha no Persona. Eu lembro que eu ficava na época do Teatro Aliança Francesa, que a gente ficou lá, eu fiquei 15 anos e o Tapa ficou mais. Eu chegava às 8 horas da manhã no escritório, né? Para resolver, não tinha computador na época. Era tudo na mão. Né? Então, eu resolvia as questões. Eu que ia para a contadora, eu que resolvia os borderôs, a minha casa era um monte de notas fiscais para selecionar, porque a gente trabalhava muito, né? Isso tem uma época que foram os anos dourados do Tapa, que eu acho, que foi na década de, quando a gente chegou, 90 a 2000, assim, que nós fazíamos teatro de repertório, que era o sonho meu e do Eduardo, sabe? A gente se baseava nos teatros europeus, no TBC, né? De fazer várias peças por semana. Então, eu fazia 3 peças diferentes durante a semana, porque na época, teatro era ofício, não é hobby, como é hoje em dia, né? Que faz sexta, sábado, domingo, igual você jogar tênis, né? Não é isso. Eu fazia de terça a domingo, eu só tinha folga segunda-feira, todos nós. E cada ator fazia 3 peças diferentes por semana. Então, no sábado a gente se dava ao luxo de fazer Majora Domada e depois Navalha na Carne. Isso te dá um cabedal de informação e de atividade, sabe? De entender o mecanismo do teatro de uma forma que hoje em dia não existe mais. Essa é a minha grande tristeza de hoje em dia. Não ter mais o ofício de ser atriz de teatro. Né? Não posso mais ser atriz de teatro, porque não dá para viver. Perfeito. Bom, aí em 84 você participa de uma peça fora do grupo Tapa, que é Tio Vânia, do Tchekhov, né? Ao lado do Armando Bogos, Cristiane Torlone, um grande elenco. E a gente produziu um quadro, né, sobre esse grande autor que é Tchekhov. Dá uma olhada. Anton Tchekhov, um dos mestres da literatura russa, nasceu em 1860 numa cidade do sul da Rússia, filho de um pequeno comerciante. Apesar das dificuldades financeiras e da educação severa do pai, sua mãe tinha o hábito de ler contos para ele, contos que mais tarde influenciariam a sua escrita. Mas foi durante a sua formação em medicina que Tchekhov passou a escrever para sustentar a família, após a falência do comércio do pai. A obra de Tchekhov é conhecida por explorar a fundo a psique humana. Entre os seus trabalhos mais significativos estão textos teatrais como Tio Vânia, A Gaivota e O Jardim das Cerejeiras, que causaram uma revolução no teatro moderno, com sua abordagem subjetiva, o uso do subtexto e a complexidade emocional de suas personagens. Tchekhov se envolveu também com projetos filantrópicos, como construções de escolas e assistência médica a necessitados. Denise Weinberg é uma admiradora de Tchekhov, que considera um dos seus autores favoritos. Sem dúvida. Por mim, eu só fazia Tchekhov. É que não dá, né? Mas o Tchekhov, eu acho que eu entendo tanto aquele universo, não sei se pela minha origem, né? Mas eu entendo aqueles personagens, para mim, eu sou muito tchecoviana nesse sentido. E, às vezes que eu fiz Tchekhov,
foram os períodos mais felizes da minha vida, de alma. Não foi à toa que ele tinha esse título, né? Médico das almas, ele era médico. Então, a tua alma fica de uma tal forma preenchida que, nossa, quando eu fiz Silvânia, foi uma das épocas mais bonitas da minha vida. Assim, eu morava eu morava no Rio ainda, né? Foi no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Eu ia a pé. Então, eu adorava. O Bogos, Armando Bogos, me ensinou um monte de coisa, né? Rodrigo também, Santiago, que era um grande ator que fazia o Astrov. E o texto, você falar aquele texto toda noite, não dá para você ficar deprimida, sabe? Você tem uma... não é drama, mas é uma... Uau! Te lava. Lava a alma. Eu sou muito grata ao Sérgio Brito de ter me convidado para fazer esse papel, porque era uma pessoa... Eu tenho essa outra loucura também, que é... Às vezes eu faço coisas... Eu entrei no cinema assim também. Não era para mim. Aí furou uma atriz. No Pega Pra Capar, faltando uma semana, Denise! Chama a Denise! A Sônia foi assim. Era uma outra atriz que tinha dado um piti lá. Né? E aí a gente estava almoçando, a gente trabalhava muito com o Sérgio, né? A gente frequentava a casa do Sérgio. O Sérgio foi um grande mestre para nós. Com ele tinha uma, na época, videoteca enorme, né? Textos maravilhosos. E ele nos ensinou muita coisa, a mim e o Eduardo, o Tapa, que estava conhecendo. E o fato de eu fazer, quando o tio Vânia, uma vez a gente estava jantando, o Sérgio preocupado, ele disse, puxa vida, fazer tio Vânia. E aí, essa mulher me fura, essa atriz. Aí o Eduardo, com aquela calma que lhe é peculiar, disse assim, mas tem uma Sônia na tua frente. Aí ele disse, quem? O quê? Essa é a Denise. Eu entrei no furo disso, né? Eu entrei e foi... Nossa, depois eu fui, né? Porque foi indicada para revelação. Foi ali que minha história também começou fora do grupo. Né? Foi um salto, né, na sua carreira profissional. Foi. Muita gente viu. Era um espetáculo chique, né? No Rio de Janeiro. Agora, paralelamente ao Tapa, você fez outros espetáculos com outros diretores também, né? Um deles te mandou uma mensagem. Olha só. Falar da Denise Weinberg é um prazer, uma alegria e uma honra. A gente fez 3 peças juntos, uma comédia americana, o Arsênico e Alfazema, que era maravilhosa, considerada uma das melhores comédias de todos os tempos. Depois a gente fez Álbum de Família, do Nelson Rodrigues, que foi sensacional no Sesc Vila Nova. E depois, por último, fizemos o Oração para um Pé de Chinelo, do Plínio Marcos, na qual ela e o Norival Riso ganharam o Prêmio Shell. Então, não tenho o que falar, é uma atriz disciplinadíssima, comprometida com o trabalho, uma mulher de teatro no seu mais profundo âmago. E uma querida amiga. Tô até com saudade de fazer peça com ela. É isso. Renek. Uma parceria, outro parceiro também, né? Parceiro até hoje, muito parceiro, né? Me ajudou em muitas coisas. O Alexandre foi uma coisa que a gente foi se juntando, né? E eu acho que a gente coroou no Oração para o Pé de Chinelo, que eu peguei esses monstros de atores que são Marat Descartes e Norival Riso, que são meus parceiros eternos e serão, estou louca para voltar a trabalhar com eles. São pessoas que são do teatro, falam a mesma linguagem que eu falo. Né? Então, o Alexandre... Eu aprendi com o Alexandre aprendeu comigo, né? A gente trocou muita coisa e ele me faz muito bem. Né? Eu acho que a gente se faz muito bem um ao outro. Isso que mais importa. É o que mais importante. Bom, em 2016, você fez um trabalho muito marcante na sua carreira, que foi o Testamento de Maria, do Colm Tóibin. O Testamento de Maria é um monólogo que você encarna a mãe de Jesus no momento que ela está questionando os acontecimentos e os pensamentos envolvendo o seu filho. Mas olha só quem abre esse assunto aqui para nós.
o meu filho pedia silêncio e aí começava o discurso, como se ele estivesse na frente de uma multidão. Ele tinha uma maneira de falar assim, afetada. Eu quase não conseguia suportar. Oi, Denise, tudo bem, menina? Olha, foi um grande prazer trabalhar com você, viu? Olha, eu sei que você não tinha feito monólogo e eu também não tinha feito nenhum monólogo antes de trabalharmos juntos. Mas foi um grande prazer ver a sua concentração, a sua entrega e o seu talento, que realmente foi um dos belos espetáculos que eu fiz aqui no Brasil. E eu te desejo muito, muito sucesso. Quando todo mundo ia embora, aí ele se acalmava, aí ele voltava a ser simpático, gentil, e toda aquela agitação se esvaía. Essa história do Testamento de Maria também é uma coisa, outra que me intrigou também. Eu também caí de paraquedas. Todos disseram não, 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 até chegar em mim. Eu não conhecia o Ron. Aí, um dia eu estava no Cinema Reserva Cultural e tem uma livraria ali que sempre cai coisa na minha mão ali interessante. E eu estava ali. Aí eu estava Dançando em Lunacy, que era do Brian Friel, também irlandês. E como eu estava nessa batida irlandesa, aí eu vi esse livrinho, que é um livrinho curtinho. Não é peça, é virou monólogo, porque não tem diálogo. Aí eu cheguei em casa ali de uma sentada. Eu disse, gente, o que é isso? Alguém tem que contar essa história. Não sou eu, porque eu não vou fazer monólogo, detesto fazer monólogo. Meu prazer enorme é contracenar. É uma história de uma mãe, né? E o Ron falou uma coisa no início da direção dele, e eu sou mãe, né? Aí ele disse, Denise, você é mãe, né? Esquece a Maria. Bota em você. Isso foi uma grande sacada dele. E tirou toda a reverência que poderia ter religiosa e tal. E o que eu acho mais interessante desse texto, porque a Maria é uma mãe como qualquer uma de nós, e que, como ela diz mesmo no texto, assim, ele se deu mal. Claro que ele ia se dar mal, se juntou com uma gentalha horrorosa, todo mundo maluco, e acabou crucificado. É isso que dá. Ele era hippie, digamos. Né? Ele era uma pessoa completamente... E era mesmo, fora da época dele. Né? E eu achava aquilo, tipo, gente... E nenhuma atriz cristã queria fazer. Aí chegou para vira-lata, né? A vira-lata disse, opa, vamos comer isso aí. E aí aconteceu, eu li esse texto, aí esqueci. Falei, não aconteceu nada, não rolou nada, eu não estava interessada nisso. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, na casa do meu filho, aí eu disse, tocou o telefone, me convidando para fazer o testamento de Maria. Eu disse, não é possível. Não é possível. Eu digo, não acredito, eu vou ter que fazer monólogo, mas eu queria fazer aquilo também, né? Aí eu me afundei no monólogo. Aí a gente começou a fazer e teve a grande presença do Greg Sliver, que está aí, né, no coisa, e que me ajudou para burro com a coisa musical, porque eu sou muito musical. Então, nós fazíamos um bate-bola incrível. Outra parceria minha com o Greg. Toda peça que eu dirijo, eu coloco o Greg. Sabe? Eu acho que ele é fundamental, ele tem uma compreensão cênica singular, que é muito difícil o músico ter em teatro. Bom, vamos fazer mais uma pausa, a gente volta para conversar sobre os seus trabalhos no cinema e na TV, mas sem deixar de lado nunca o teatro, né, Denise? Claro. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com Denise Weinberg. Denise, você interpretou o papel da Catarina na peça Megera Domada, de Shakespeare, e diz que foi um dos trabalhos mais difíceis que você enfrentou, né? Foi um processo de meses de ensaio e também de muita dor, e dor física também, né? Sim. Acho que Megera foi só o vestido de noiva que barrou o tempo de ensaio. Não, o Ivanov, nós ensaiamos 1 ano. Mas Megera foi um trabalho muito interessante porque o Eduardo bolou uma coisa. A gente saiu do zero, assim, a gente não sabia por onde começar. Aí ele botou, tipo assim, aqui um ringue, né? E cada um fazia um bicho. Começou assim.
A gente fez uma coisa, o Petrúquio era um urso, eu era uma gata, e o Guilherme, que fazia o Grúmio, era um rato. Começou nesse lugar. E daí foi, né? Era muito difícil, porque era muito dolorido, eu apanhava muito, sabe? Mas era um espetáculo que às vezes eu chorava antes de entrar em cena, na coxia. Sabe, eu me concentrava, que eu tenho lá minhas concentrações. Ai, eu me concentrava e as lágrimas caíam. Eu digo, eu vou apanhar, eu vou chegar doído. A minha cama era um gelol, sabe? Era uma coisa assim, nossa, toda machucada, porque acontece tudo no teatro, não dá pra falar, corta, me machuquei. Vamos embora, né? Então foi uma peça muito legal de fazer, o processo dela foi muito legal, mas foi uma peça difícil, sofrida. Foi sim. Agora, você tocou num assunto aí que você tem lá as suas concentrações, quais são essas suas concentrações? Você chega cedo no teatro? Quais são os seus hábitos? Eu chego 2 horas antes, fico lá. Aí eu tenho um aquecimento físico, que eu já tenho uma série, dependendo também do espetáculo, a série varia. Se eu preciso usar mais as pernas, eu trabalho mais as pernas, se eu preciso mais usar o tronco, enfim, eu tenho essa noção, né? E depois eu vou para a parte vocal, né? Voz, aquecer voz. E antes do espetáculo, eu não tenho assim, eu fico quieta. Eu fico quieta para que eu saia de Denise, me esvazie e entre no espaço para outra coisa acontecer. Essa é a minha concentração, sempre. É de me esvaziar e não ir pelo... Sabe, tentar tirar o ego. Eu acho que quanto mais um ator tenta tirar o ego, melhor ele é. Porque aí não tem vaidade, não tem cabelo para cá, cabelo para lá, não tem, sabe? Eu adoro o espetáculo de cara lavada, sabe? Aliás, nos últimos tempos eu tenho feito muito de cara lavada. Cinema, teatro, o Testamento de Maria era cara lavada. Totalmente. Né? Eu gosto dessa coisa nua e crua, sabe? De tirar as máscaras, né? Eu sou anti aquelas máscaras do teatro, sabe? Eu acho que o contrário é você dar espaço para alguém te possuir, mais ou menos isso. Quase mediúnico. Bom, Denise, para a gente encerrar o capítulo Grupo Tapa do nosso bate-papo, não poderia faltar essa mensagem que você vai ver agora, né? Denise. Falar de Denise Weinberg, para mim é uma coisa muito especial, porque vem junto uma grande parte da minha história e da minha vida. A Denise é uma das atrizes mais maravilhosas, uma das maiores atrizes brasileiras e é uma parceira de cena com quem eu dividi tantos anos de estrada no Grupo Tapa, que eu não tenho nem palavras assim para dimensionar. Nós viemos juntas nessa grande aventura de vir para São Paulo com o repertório, com o Grupo Tapa, e contracenar com a Denise me fez ser a atriz que eu também fui me tornando, pela excelência da Denise, pelo comprometimento absoluto, a lealdade da Denise. A Denise é uma atriz que entra em cena e estabelece o texto, estabelece o universo daquela peça, daquela história que a gente está contando. E eu acho que com a Denise eu tenho uma das experiências, tomara que venha a ter de novo, mais mágicas do teatro, que é o estabelecimento dessa ponte invisível do olhar e da confiança que um ator em cena tem junto com o outro, naquela condição de risco, de estar em cena, de imensa exposição. Fazer essa ponte com o olhar da Denise, com a inteireza, a firmeza, a competência extrema, cênica da Denise, a potência cênica da Denise, é uma experiência assim transformadora, porque Denise é uma pessoa que pensa o espetáculo, vai além da questão da atuação, né? Ela tem uma filosofia, tem um pensamento cênico, tem uma integridade na vida dela e
com o teatro, com o cinema, que ela também faz com excelência, com a televisão, e ter a minha trajetória cruzado com a dela me fez melhor, fez com que eu crescesse, fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Denise, você, além de ser uma imensa atriz, você é uma pessoa sensacional, dotada de um senso de humor único. Às vezes eu penso em você, penso nas coisas que você diria diante de uma situação, e isso me faz sorrir, me faz gargalhar por dentro, sabe? Acho que isso é uma coisa que não tem preço. Minha irmã querida na arte, muito obrigada pela sua presença na minha vida, muito obrigada pela artista e pela pessoa que você é. Claire, eu chamo ela de Claire, Clara Carvalho. Né? Essa aí me emociona sempre, né? Eu acho que nós somos testemunhas oculares de uma da vida da outra, né? Nós sabemos nós vivemos, ela veio do Rio comigo, com a gente, com Tapa, né? Então, a Clara foi bonito ver a Clara se desenvolver de bailarina. Eu presenciei isso e desabrochar com a atriz que ela é hoje, né? Eu acho incrível a potência que ela tem, a disciplina que a Clara tem, que também eu tenho. Então, a gente se juntou nessa disciplina e se juntou na cumplicidade, na intimidade, que também é outra palavra que eu adoro, parceria e intimidade. Eu acho que, para mim, o que vale, né, amor, paixão, essas coisas, isso acaba. Mas a intimidade com a pessoa, para mim, é preciosa. É ser íntegra, ser digna. A gente precisa ser digno. Aliás, a gente precisa, hoje em dia, redignificar a nossa profissão, que foi jogada na lama. Qualquer um hoje é ator, qualquer um hoje é atriz, é influencer, qualquer um hoje é qualquer coisa. Né? Dentro da nossa profissão, o que eu acho isso é uma tristeza profunda. Aí eu prefiro parar, eu não vou ficar competindo com isso. Né? Nem me dá prazer nenhum trabalhar com uma pessoa que não sabe nada. É muito triste a desvalorização do nosso ofício. Eu acho isso é uma máxima que eu estou batalhando aí dificilmente, porque não demos espaço para isso. Estou falando aqui porque vocês são TV Cultura. Batalhar para sobreviver, para resgatar o nosso ofício que nos foi tirado. Eu às vezes fico pensando, digo, gente, que loucura. Eu trabalhei tantos anos para chegar agora, na minha idade, e não tenho onde trabalhar, porque tem que fazer peça, a gente ensaia 3 meses. A última que eu fiz foi assim, a gente ensaia 3 meses e fica 4 semanas em cartaz. Que é isso, gente. Muito bem. Perfeito, Denise. Cinema. Você já fez aí umas 30 produções, mais ou menos. Citar algumas aqui. Meu Amigo Hindu, direção do Hector Babenco. Vários filmes dirigidos pelo Sérgio Rezende. As 3 versões de Pernas pro Ar, comédia. Sim. Né? E My Father, que foi o último trabalho do Charlton Heston no cinema. E sobre ele, você fez algumas considerações que eu achei muito interessantes, assim, dele como ator, como postura profissional e tal. O Charlton Heston imagina trabalhar com Ben-Hur. Trabalhar com Ben-Hur é uma coisa inenarrável, não acreditava. E era uma produção italiana, dirigida por Egídio, e que a gente filmou tudo na Amazônia. Aí, quando ele chegou, ele estava assim, sabe? E era um cara que tinha que correr na selva, né? Era um filme de ação, né? E ele chegou, posso levantar aqui? Pode levantar. E chegou as pernas assim. Eu digo, gente, como é que vai ser isso? Completamente déclaqué, como se chama. Aí o diretor entrou em surto. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Bom, tinha uma cena, que era uma cena que eu e ele dançávamos um tango. Aí a gente foi ensaiar no Rio de Janeiro, o Charlton Heston chegou, eu vim de São Paulo, e no Jaime Arocha, que é uma escola de dança super famosa,
E o Jaime ficou ensaiando com a gente. Aí, quando ele chegou, ele ensaiou, eu vi que aquilo não ia dar certo. Aí o Jaime falou baixinho comigo em português, que ele não falava, né? Ele disse, Denise, o que você acha? Eu digo, olha, vamos entregar a Deus. Eu lá na selva vejo como é que eu me viro. Né? Sabe o que esse monstro fez maravilhoso? Né? Quando chegou a hora, ele chegou para o diretor e rasgava-se dinheiro. Acho que foi o cachê mais alto que eu recebi na minha vida lá. Era uma loucura, era uma loucura. Aí ele chamou o diretor e disse, olha só, eu não vai dançar, né? O diretor viu que eu não ia dançar. Aí ele disse, tudo bem, pega aqui, ó, pega ela e eu, aqui, né, aquela câmera que anda, Steadicam, aí que anda, e um cara que, fera, ele ficou, o Charlton Heston ficou parado, e a câmera que dançava. Olha o saque do cara. Dançava e virou ele. Ele só fazia assim, me jogava exatamente no lugar da câmera, sabe? Aí fazia assim, as pessoas achavam que eu estava dançando horrores. Então, foi um cara que eu fiquei muito impressionada com o Charlton Heston, porque era um ser humano que não se comunicava, ele não falava. Ele era um produto hollywoodiano. Ele estava todo cercado de gente para ele não falar bobagem, ou seja, a verdade. Protetores. Entre aspas, né? Então, eu não sei quem ele era. Ele não tinha opinião sobre nada, sabe? Ele não se colocava em nada. Ele foi manipulado, ele foi um ator manipulado por Hollywood. Né? Uma pessoa que faz Ben-Hur não fica impune à toa, né? Tem um preço a pagar. Que loucura, né? Bom, mais um recado para você. A gente acabou de mencionar ele aqui. Olha só quem é. Parece incrível, mas já vai fazer 28 anos que eu e Denise temos uma parceria, uma amizade enormes. E a gente se conheceu na Bahia. Estava fazendo Guerra de Canudos, que era um filme imenso, um elenco gigantesco. E conheci a Denise já no set. Ela morava em São Paulo, eu no Rio, ela no teatro, eu no cinema. Ela fez uma vivandeira, uma daquelas mulheres que acompanhavam os soldados durante a guerra. E iniciamos ali uma relação que perdura até hoje, pô. Fizemos 6 filmes, uma série para televisão, né? Depois do Canudos a gente fez Mauá juntos. Depois, Denise fez um trabalho extraordinário no Quase Nada, né? E dali começou uma outra coisa que era uma parceria além do set. E eu acho que o auge assim, da nossa possibilidade, né, de trabalho conjunto foi o Salve Geral, né? Porque ela fez ela co-protagonista do filme, fez um trabalho extraordinário junto com a Andréa Beltrão. E depois continuamos fazendo coisas juntos. Fizemos para a televisão uma série, o Questão de Família, ela era uma personagem muito importante. Depois fizemos o Jardim Secreto de Mariana. Já tínhamos feito antes o Onde Anda Você, né? Filmamos no Ceará, essa coisa toda. Toda essa coisa também de filmar em locação vai estreitando os laços, né? A relação, a amizade, o companheirismo. Né? E agora, no nosso próximo filme, Por Nossa Causa, que não é uma coisa que eu convidei a Denise para fazer, é um projeto que nós elaboramos juntos, já vemos assim, sonhando com ele há muito tempo, pensamos junto no projeto, o que a gente ia fazer, até se decidir por essa história, 28 anos de amizade, e isso daí vai longe. Sérgio. Sérgio é outro parceiro. Parceiro, né? Sérgio foi quem me abriu a porta para o cinema, né? Na verdade, porque eu caí de paraquedas também, sempre no furo de alguém. Então, essa parceria que virou isso que o Sérgio fala, que agora é uma coisa... E é parceira da mulher dele, da filha dele, a Júlia Rezende. Já fiz filme com ela, Pernas pro Ar. Né? Então, eu acho que o Sérgio é meu anjo da guarda no cinema, assim. O seu trabalho mais recente para o cinema é o Metade de Nós. Metade de Nós, que teve uma rotina também de preparação bem interessante, né? Como é que foi esse processo? Metade de Nós é meu
Meus quindim de iaiá. Acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que não existe em cinema. Eu acho que nunca mais talvez não consiga mais fazer. Eu e Cacá Amaral, ensaiamos com o Flávio Botelho, o diretor do filme e o roteirista também, durante 3 meses num apartamento na São Luís, daqueles antigos. Nós ficamos lá, a gente chegava às 10 da manhã, almoçava junto e ia embora às 4h30, 5 horas. Né? Então, ensaiar cinema dessa maneira muda tudo. Né? Você chega no set com 5 opções no mínimo de possibilidades. E a gente filmava muito, as possibilidades todas. O Flávio filmava muito. Depois ele escolhia. Então, Metade de Nós, para mim, é meu filé mignon. Né? Bom, não podia faltar a mensagem dele, né? Cacá Amaral. Olá, é um prazer estar aqui para mais um depoimento. E dessa vez o prazer ainda é maior por se tratar dessa pessoa que aí está, Denise Weinberg, que eu admiro muito, que eu respeito muito. Essa mulher inteligente, culta, essa atriz aplicada, determinada, que eu tive o privilégio de dividir o palco por 2 vezes, uma em Ana Vaz e outra em Almo de Família. E, mais recentemente, nós fizemos esse longa, A Metade de Nós, dirigido pelo Flávio Botelho, que nós tivemos uma oportunidade, que foi, acho que única, de ensaiar durante 3 meses, coisa que não acontece em cinema nunca, né? Pelo menos nunca nos aconteceu. E o resultado foi um trabalho que nós ficamos satisfeitíssimos. Nós acreditamos, nós criamos 2 personagens muito sensíveis, muito críveis. É sempre um prazer estar com a Denise e eu sempre torço para estar junto com ela, sempre, qualquer tipo de trabalho, tanto cinema, televisão e teatro. Eu te adoro, Denise Weinberg. Beijão. Também adoro, Cacá. E a gente é amigo também, né? Eu vou muito comer na casa dele, porque ele cozinha muito bem. Ele é ótimo cozinheiro. É bom saber. Ele faz umas coisas incríveis, incríveis, incríveis. Denise, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui no Persona. Foi uma grande honra para nós, Mas eu também quero te agradecer, né, e dizer que é muito bonito de ver realmente a sua entrega, né, que você não usa dos subterfúgios aí, às vezes de um figurino, uma maquiagem, é cara lavada, menos é mais, então isso traz essa sua densidade. E você, gentilmente, aceitou o nosso pedido, né, para encerrar esse programa com um pouquinho de Tchekhov, é isso mesmo? Giovânia. Então, enquanto você se prepara, Denise, nós vamos já nos despedindo, agradecendo a todos que acompanharam o nosso programa até agora. E lembrar que quem quiser rever ou recomendar o Persona é só acessar a nossa página no YouTube. E a gente se vê no próximo domingo. E obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês. E ficamos com a Denise Weinberg. Bom, eu vou ler aqui uma coisa curtinha, tá? Da peça Tilvânia, que nós já falamos aqui, que é sobre a sobrinha, quer dizer, tem outras histórias juntas, mas é a sobrinha Sônia, foi o papel que eu fiz com o Armando Bogos fazendo Tilvânia, e é o monólogo final da peça. São 2 pessoas que trabalham no campo, que se ferraram, sabe, sem menor perspectiva de futuro, aquela coisa meio russa camponesa, né, que o Tchekhov era perito por ser um médico que viajava o tempo todo. Então, começa assim, é o Tilvânia sentado numa cadeira como eu estou aqui e a Sônia aqui, tá? O que é que se pode fazer, Tilvânia? Continuar vivendo. Nós vamos continuar vivendo. Vamos atravessar uma feira interminável de dias tediosos, noites tediosas. Vamos aceitar com toda paciência as provações que o destino nos impuser. Trabalharemos para os outros agora, e mesmo quando formos velhos, jamais descansaremos. E quando chegar a nossa hora, aceitaremos a morte com resignação. E do outro lado, além da morte, além do túmulo, contaremos tudo que sofremos, tudo que choramos, tudo que
provamos de amargura. E Deus terá piedade de nós. Aí, querido Gilvânia, nós dois juntos conheceremos uma vida luminosa, feliz, harmoniosa. Teremos então a plenitude e olharemos as nossas desditas de hoje com um sorriso de ternura. E aí descansaremos. Eu acredito nisso, meu Gil. Eu acredito nisso fervorosamente, apaixonadamente. Nós descansaremos. Ouviremos os anjos e veremos todos os céus coalhados de estrelas, como diamantes, e toda a maldade terrena, todos os nossos sofrimentos terrenos serão varridos pela misericórdia que cobrirá o universo. E a vida será pacífica e suave, como um carinho. Eu acredito. Eu acredito. Ah, pobre tio Vânia. Coitado do tio Vânia. Está chorando. O senhor não conheceu as alegrias da vida, tio Vânia. Mas espera. Espera um pouco. Nós descansaremos. Descansaremos, sim. Nós descansaremos. Tchekov, tio Vânia, monólogo final da peça. E nós descansaremos.